Tema da mensagem de hoje: mortificando a carne e buscando vida no Espírito Santo de Deus. Antes da leitura, olá, saudações em nome de Jesus Cristo, eu sou o evangelista Israel e meu objetivo é conectar você com a mensagem divina. Deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ama estar conectado com a mensagem de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13, vamos ler, o texto está na tela para você acompanhar, e diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Romanos capítulo 8, versículo 7. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com nossa natureza humana. Romanos capítulo 8, versículo 12. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amados, toda a inspiração da mensagem de hoje está em Romanos. Uma avaliação é que o cristão está sujeito a duas condições em suas vidas. Primeiro, se ele andar segundo a carne, ele irá se inclinar aos desejos somente da carne. Mas, se ele andar segundo o Espírito, então ele vai se inclinar às coisas espirituais, às coisas do céu e viver de acordo com a vontade de Deus Pai e do Filho Jesus Cristo. A Bíblia faz uma comparação entre viver segundo a carne e segundo o Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. No último versículo diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 13. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas quem está no Espírito, o Espírito de Deus habita nele. Essa pessoa faz a escolha certa e vive de acordo com o que Deus quer. Ela escolhe viver segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Mas algumas escolhem viver segundo a carne e não segundo o Espírito Santo de Deus. E algumas dizem, não temos o livre-arbítrio? Sim, temos, mas porém é muito importante fazer todas as escolhas certas para não termos que arcar depois com as consequências amargas da vida. Temos que ter a consciência de que colheremos as consequências, seja elas boas ou ruins, e ainda teremos um dia que prestar contas diante de Deus. 4 passos para mortificar a sua carne. Receba a libertação divina a partir de hoje, pois o mais bem alimentado vence as batalhas espirituais. Então alimente o espírito e não a carne. Não faça provisão para a carne. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14, está escrito assim: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. E passo 2, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana.
Passo 3. Crucifique sua carne e suas paixões. E escrito está na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo, Jesus Cristo, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E passo 4. Nascidos em Jesus Cristo em amor e bondade. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 24. Não esqueça, é muito importante confiar totalmente em Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3 até o 10. Bom, meus irmãos e amigos e irmã, escolham pela libertação da carne e escolham pela vida. Essa escolha depende de você. Se você se sentir fraco, peça em oração a Deus para que Ele te fortaleça para vencer a vontade da carne. Lembremos-nos que após o batismo, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas em meio a tantos desejos que o diabo colocou diante de Jesus Cristo, Ele venceu todas as investidas do inimigo e só venceu porque ele estava bem alimentado espiritualmente. Você também vai mortificar a carne, pois seu desejo é maior, o reino dos céus, onde habita o maior dos reis, o Rei Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe você e até um próximo momento, assim que Deus me permitir. E este vídeo eu creio que é digno de se compartilhar nos grupos de WhatsApp da vida ou Facebook, em suas redes sociais. Deus abençoe e até o próximo vídeo.